São muitos os rumores sobre o próximo Nintendo Switch. Só que essa semana saiu no Bloomberg, tá? Que normalmente tem boas informações internas. Confiável. Que desse ano não passa, tá? É que ele vai vir com uma tela de 7 ou 8 polegadas, que é mais ou menos o tamanho do Steam Deck hoje em dia, é maior. O Steam Deck é de 7. E seria LCD, não seria OLED. O que é Provavelmente não é estranho, eu acho que é pra baratear, né? Mas assim... Claro, porque a Nintendo precisa baratear as coisas. O Steam Deck... Não, precisa mesmo. Claro. Mas esse é o deal do Nintendo Switch, né? Ele é mais barato que os outros consoles. Claro. Não, se você que é fã tá aceitando isso, quem sou eu pra eu contra, Não, né? não, mas eles barateiam pra vender mais. Tá bom. Esse é o ponto Faz deles. sentido. Não é porque é melhor pro consumidor, Claro. é porque vende mais, mas eles atingem mais pessoas. Mas é que eu, infelizmente, tendo a ficar do lado nosso, do consumidor, entendeu? Não, Por mas isso que eu também sempre... tô. Não, eu entendi o que você disse. O que eu tô dizendo é, quando você escuta falar que uma empresa do tamanho da Nintendo ainda insiste em tecnologias do quais o consumidor não tá esperando, né? Eu não sei, estou suponhetando que o consumidor da Nintendo sempre vai esperar o melhor do seu material. Não, aí você Né? tá indo Não muito longe, hein? Ninguém... Não. Não? A galera na Nintendo não espero liga muito nada. pra isso, não. Nós aceitamos qualquer coisa, literalmente. Mas o Então, Nintendo Switch OLED não vendeu bem? então eles Deve não ter revelam, né? Não vendido, A sei. gente não sabe, né? Tá no bolo do Switch lá. Então, Mas eu acho que- posso não ter muito conhecimento, mas eu realmente espero que o ser humano, vou formular melhor, sempre vai querer o melhor material, sim, isso embutido sim. ali e tal, enfim. Mas eu acho que a tática é essa. Eles lançam o Switch 2 LCD e depois depois lançam lança o OLED. OLED. Ainda pra e vender mais vende Nintendo, lança o Mini, lança... Isso, foda-se. sentido, Eles faz vão sentido. fazer Já, isso. quantos Nintendo Switch a gente já teve? Tem o normal, aí tem o OLED, normal, aí tem o OLED, Lite. Mini. O Lite... Tem mais algum? Não, mas o normal tem um V1, do V2, eu acho que tem um V3, que É, é, a gente- as... É muito louco isso, né? Porque todo mundo vive criticando. Tipo, Vende pra cacete. Não, vai vir um PlayStation novo ou o Xbox novo, sei que, pô, que merda, pra que isso? Nintendo lança 20. Então, me dá. Os Né? DS, quantos que tem, Quantos? né? 3DS DSi, também. Deve ter 2 DS, irmão. 2DS, aí tem o 2DS XL, Isso, 2DS aí teve o Mini. novo 3DS XL. Sempre. Olha. Bizarro. É E bizarro, tem o realmente. 3DS, que é novo, que eles mudaram a tela, que não tem aquele negócio que você... Se você 3D, vai pra né? cá... É o 3DS sem 3D. 3D, pô. Então... É impressionante. As coisas que Mas, realmente... ó, ele fala aí quantos consoles o Switch vendeu. 132 milhões. É Insano. absurdo isso, É cara. absurdo, É absurdo. Ele só tá atrás do Play 2, né? É. Entre consoles mais vendidos. E talvez ele passe ainda. Ainda tem tempo. Tem tempo. Por isso que a Nintendo tá demorando tanto tempo pra anunciar, pô. O próximo Nintendo Switch. E mesmo que lance o Switch 2, ainda vai ficar vendendo por um tempo o Switch Sim. 1. E imagina se baratear o Switch 1. Não, Quando a o gente lançamento entrou do dois. numa PB Kids esses É. dias. Ah. Cara, na porta ali tinha 2 edições do Lite, do É. Nintendo Switch Lite do Animal Crossing. Eu juro que eu peguei uma na mão, eu olhei pra ele e falei, putz. Eu Quanto que larguei lá. é? Tipo, 1.000? 1.600, Não sei se é uma acho. coisa assim. É. E os rumores são que esse novo Nintendo Switch vai ser com hardware similar ao que foi o PlayStation 4 e Xbox One. O que, baseado no que a gente tá vendo dessa geração, vai rodar a maioria das coisas, né? Vai rodar a maioria das coisas. Pelo menos o Pokémon próximo aí que for lançado não vai ser completamente serrilhado horroroso, que nem foi o Scarlet Violet, pelo Dave, menos. O Pokémon roda no Game Boy Color até hoje, aquele que saiu pro Switch. Mas qual é o jogo? Vou perguntar assim, porque eu realmente não sei. Qual é o jogo que seria o mais pesado Então, de Switch? Tem Vamos lá. Zelda, pô. Tem um, Não. tem Não, o não, Zelda, não. mas Calma, tem um vamos lá. maior. Tem o Zelda, o Mario lá, Mario Odyssey. O Odyssey. Seria ou não? Também, mas não diria ele. Eu acho que o Metroid Prime 4 que sumiu, se saísse, é um rumor também que eles guardaram todo esse tempo pra sair no Switch 2, Metroid Prime 4, e ele seria esse jogo pesado, porque ele é FPS, ele é um gráfico mais realista, então Teve um poderia remake ser agora, ele. né? Teve o remake do 1, né? O Metroid Esse Prime não 1. é pesado. a Não é ponto tão de- pesado. Cara, eu acho que assim, é um remaster, não é um remake. É eu diferente acho da Capcom. que, bom, sei lá, pra gente que não é da Nintendo, acho esquisito porque é um hardware atrasado. É, o Sim, LCD totalmente. pega mesmo. Então Eu fiquei assim, chateado com mas isso se você for parar pra pensar, essa é a pergunta, né? Os jogos da Nintendo hoje, os seus grandes carros-chefes que vendem absurdos. Esses jogos, eles não puxam um hardware absurdo pra rodar, né? Não não. precisa. Então, Não.
pro que a Nintendo entrega pro consumidor deles, um hardware desse daí, Xbox One e PlayStation Sim, é 4, muito acima já do que vai ser tem. muito acima do o que Os que caras tem botaram já The Witcher 3 no Não. Switch, pô. É. Cara, The Witcher 3 no É que Switch. o Switch roda tudo que ele roda e o Zelda TikTok. Isso. Com o hardware do Play 3, cara. É bizarro isso. É um Play 3 ali na sua mão e ele roda TikTok. Muito doido isso. E aí, eu acho que o do Play 4, eu não fico nem chateado. Eu acho que não, o consumidor da Nintendo já se acostumou que o negócio deles não é isso, não é o gráfico e tal. Então, esse hardware aí vai dar. Uhum. Por mais uns 5 anos, e aí vai ficar a questão é defasado, essa, né? Eu acho doido, porque, por exemplo, ó, beleza, eu acho que ter estilo e ter sua própria marca, a Nintendo tem, assim, eu fico zoando a Nintendo, mas eu tiro o chapéu pra forma que ela trata suas propriedades, né? Mario, ela não fecha parceria com qualquer empresa e tal, eu acho isso foda. Só que por outro lado, por exemplo, você tem um console que ele tá hardware, né? Em questão de hardware falando, ele tá atrasado, beleza. Só que aí você me inventa de colocar uns jogos multiplataforma também nesse teu console. E aí a gente vê Mortal Kombat saindo Não, pelo daquele amor de Deus, jeito. né? A gente vê alguns jogos que rodando Então. de forma ridícula, o que causa estranheza. Eu- Né? Então, assim, se você tem a proposta do seu console, a gente tem que entender quais jogos vão Sim. entrar nesse console, porque senão vira piada, né? Agora vai ter COD nele também, né? Que eles conseguiram fazer isso. Mas deve Mas- ser pro streaming, porque não é possível, né? Mas eles estão fazendo muito isso, né? Jogos por streaming, porque o hardware não aguenta. Mas eu acho que, cara, o negócio da Nintendo é que é triste eles lançarem o Switch 2 assim, porque o Switch 1 lançou com hardware defasado, mas eu acho que esse é pior ainda, porque já tem muito tempo que a geração do Play 4 acabou, né? Tem 3 Sim. anos já Uhum. completos que a gente tem um Play 5 aí e o negócio vai chegar com aquele hardware de 8 anos atrás, quase, que foi quando lançou o Play 3. E aí, daqui Então 3 você anos, ele é vai um dizer... usuário da Nintendo que não tá satisfeito. Não, é triste isso. Porque, cara, imagina, daqui 4 anos vai lançar o Play 6. Uhum. E você vai estar com o hardware do Play 4 Play na 4. Nintendo, entendeu? E aí é muito antigo. É pior que hoje, eu acho. E eu imagino o Mas aí, Zelda tipo mesmo. assim, ó, você, por exemplo, você é um cara que eu sei que você gosta da Nintendo. Mas, tipo, igual a você, deve ter muita gente que pensa assim. Não é? Porque você compra o console pra ficar um tempão com ele. Uhum. E se você pensar que daqui 3 anos ele já vai estar defasado, não é muito bom. Pergunta assim, questão de vendas, Nintendo é absurdo. Agora eu quero perguntar pra vocês. Vocês acham que tem, por exemplo, tem muita gente que tem um Switch como um console, tipo, secundário, Secundário. né? Não é o seu principal console. Isso, só jogos exclusivos, né? nele. E aí pode ser tanto pela mobilidade, que você pode jogar ele fora de casa e o cacete, mas também pode ter isso, né, envolvido, essa questão de hardware, né? Bom, vamos lá, como é que eu vou dizer isso? Ao longo desses anos, as pessoas se acostumaram a ter jogos grandes, né, com hardware sempre o mais poderoso, isso é fato, né? As pessoas sempre esperam um hardware mais poderoso, um atrás do outro, Isso. os caras que são mais entusiastas e tal. A Nintendo seguiu outro rumo. Você acha que tem influência? Tô perguntando uma pergunta genuína mesmo. Você acha que tem influência de, por exemplo, muitas pessoas hoje terem o Switch de console secundário por isso? Às vezes eu quero jogar um jogo muito grande, que vai me entregar o que eu quero, um jogo com gráficos animais, mas às vezes eu quero jogar um joguinho de boa, posso levar o meu Switch. Eu acho que é um Não pouco estou dizendo disso, que é sim. todo mundo. Tem muita gente que tem o seu Switch como O videogame primário, principal, pode ser também. tudo certo. Mas eu acho que envolve isso também. né? Eu acho que foi uma jogada da Nintendo, né? Lá, depois do 64 no GameCube, eles tentaram rivalizar com o hardware, com o gráfico e tudo, né? Tanto que eles fizeram uma parceria com a Capcom pra exclusivar o Resident Evil 4 Uhum. pro GameCube, né? Sim. E então eles tentavam, mas eles viram que não é a jogada deles. Eles querem fazer os joguinhos deles, que são mais artísticos, o gráfico não é o foco, outras coisas são o foco, e não precisa de um hardware. E aí assim eles conseguem baratear o console, e tanto que eles são o único que tem lucro na venda do console. E assim, a resposta deles vem com muita venda, né? Então, pra que se preocupar? É que assim, a Sim. Nintendo, parece que uma das diretrizes que ela seguiu é vamos viver de nostalgia e saudosismo. Tem Todos isso os também. jogos que lançam, por exemplo, Zelda, Mario, já vem numa escola aí, que a galera tem aquela memória afetiva fortíssima. E Sim. se você vê o que o Nintendo Switch Online oferece, você abre ali, Jogos você antigos. tem 64, você abre É. ali, você tem E SNES. Zelda, Mario, de novo, Então, né? assim, pra viver de saudosismo, a galera
talvez tenha essa questão do console secundário, falar assim, pô, eu tenho isso daqui porque esse aqui lembra a minha infância. Mas bora jogar aqui o COD nesse console aqui. Algo atual, né? É. Uhum. Tem esse medo, né? Já a Nintendo tá perdendo público porque são só pessoas velhas que jogaram os jogos deles antigamente que estão jogando não. hoje. Não. Tem esse medo aí. Falta de respeito existe. com o público da Nintendo, tá? Chamou os jogadores de Nintendo de idosos. Falou Velhos. que só quem tem Nintendo Coelho é que vem velho. aqui velho. Aí eu acho pesado falar assim do nosso Mario. meu filho, calma. Não aceito. Tá brincando? Eu acho assim que esse Switch 2 aí é bem-vindo, né? Eu acho que a Nintendo não precisa fazer o Switch 2 porque não importa, ela continua vendendo, né? Os fãs da Nintendo são os mais fáceis de agradar que existe, porque é simples, literal, eles fazem qualquer coisa, inclusive fazer emulador e botar vender por $60 e vai vender, porque ela faz isso. Vende muito. Eu acho que ela faz isso mais pela questão de os seus estúdios, os seus desenvolvedores, Shigeru Miyamoto, não aguentar mais tá tão defasado assim, sabe? Eu acho que vai mais pra essa aí, sabe? Porque Uhum. tem que evoluir, tem que chegar num ponto, não importa, né? Tem que fazer. E aí a coisa que eu espero pelo menos, é que dessa vez, né, que eles não tentem revolucionar, que seja uma continuação do... Porque Não mudem o console, desde né? do Super Nintendo, aí a partir dali, a partir do 64 pra frente, todos os consoles foram muito diferentes, o que gerou... Menos o Wii e o Wii U, né? Mas Wii U mesmo também assim foi foi diferente, diferente, né? Porque tem Então, a assim, mudava tela, o né? controle, mudava É. tudo. Mudava a mídia. Toda a geração mudava tudo. E mudou agora de novo com o a Switch. Mudou a mídia, mídia, né? não sei o quê. É. Vamos ver como é que eles vão fazer pra esse Não, e o próximo. pior é que- do e o CD pior é que- do então, GameCube? É o CDzinho. Que era um CDzinho. Não, ele sai do cartucho e vão pro CDzinho. É, o CDzinho. CDzinho, eu tenho um monte de CDzinhos lá. Muito bonitinho. Muito Pois é. louco. Então vamos ver o que vai Mas acontecer. tem um ponto que Ah. o Otis me lembrou aqui, muito importante, obrigado, Otis, que tem um rumor muito forte que esse Switch 2 vai ter uma placa de vídeo da NVIDIA. Isso é diferente porque todos os consoles têm da AMD. Até os portáteis, o Steam Deck, o ROG Ally, é a AMD, é normal. Só que eles estão tentando com a NVIDIA e talvez com isso eles tenham DLSS no console e isso aumenta muito o FPS, o jogo com gráfico pesado fica mais fácil de rodar num hardware que não é tão bom, né? Vocês veem aí, os PC gamers sabem. Você tem o Cyberpunk, que é um jogo incrível, que é muito pesado, mas é o melhor gráfico de todos os jogos da história. Mas você Tava tem um demorando. Aham. PC que não é tão bom. Ele fala sério uma Não, bobagem dessa. É é impressionante. Ele sério. fala realmente muito sério. E você tem um PC que não é tão bom, o DLSS salva muito a vida. Ainda mais com o DLSS 3 que saiu agora, que tem o negócio de geração de frames. Se tiver isso no Switch, muda totalmente o jogo e aí o jogo roda melhor. Se for isso, não é tão ruim, entendeu? É, cara, aí, assim, eu acho que é foda, porque assim, sabe o que eu acho louco também? É que quem mais reclama da Nintendo, geralmente é o cara que nem tem o console, eu vejo isso, tá? Sim. Eu zoo um pouquinho, porque eu sou cuzão mesmo, tá? Mas tem muita gente que, tipo assim, o cara que tá reclamando do hardware, nem tem o console. Nem tem o console. Às vezes é. E a grande base da Nintendo realmente aceita, cara, as paradas que a Nintendo faz. Sim. E assim, o mais importante é isso, né? Se a base tá satisfeita, vamos lá. Os jogadores, a base da Nintendo tá satisfeita com hardware defasado? Tá. E tão felizes com isso, né? Limita em alguns pontos alguns jogos, por exemplo, o Zelda TikTok poderia ter alguma coisa de maior? Poderia. Muito poderia, mais. Poderia, Nossa, poderia. Então, esse é o ponto. E poderia ser Só que- 600 FPS também, né? Exatamente. E ele já é um jogo fudido de bom, Sim, não é? Ele sim. poderia ser muito Sim. mais também. Poderia Então, assim, ser melhor. em algum ponto você vai ter uma limitação. E essa é a pergunta que você fica, né? Enquanto a base estiver satisfeita com isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, quando não se tem reclamação, quando tá tudo perfeito, vai continuar na mesma. A Nintendo vai continuar, até porque, como eu falei, as vendas são indiscutíveis. É absurdo. Eu acho assim, que é um comparativo que eu faço com o Alan Wake 2, por exemplo. O Alan Wake 1 foi lá atrás, muito tempo. 2010. Tinha infinitas limitações tecnológicas. Se ele fizesse o Alan Wake 2 lá atrás, como o Sam Lake queria fazer, não ia ser o jogo que foi hoje. O jogo que foi hoje precisava do hardware de hoje. E eu acho que muita gente na Nintendo se sente assim, porque o Zelda TikTok ia ser um outro nível de jogo se tivesse um hardware... Não precisa ser tão melhor assim, mas melhor pra fazer. Então eu acho que sim, os desenvolvedores da Nintendo estão muito limitados e a Nintendo tem simplesmente os desenvolvedores mais talentosos de todos os tempos, pô. Os caras estão lá desde a origem do videogame, esses caras estão fazendo jogo, Sim. sabe? Então eles têm esses caras lá
que ficam tentando trabalhar com, porra, uma batata, pô. Aí É. fica difícil, né? Realmente. Então, O pior é que é exatamente isso. cara, porque assim, comparar. Os caras vendo, caralho, vagabundo usando IA de não sei o que, iluminação É, do caralho. Unreal, Porra, toda Unreal Unreal, caraca, e a Engine, gente não sei aqui, o quê. pô. É. Ele podendo fazer os bagulho. Então, Mas acho aí que eu deve ter uma quero fazer- pressão interna pra É. isso acontecer, Aí sabe? eu quero perguntar pra vocês, assim, aonde, por exemplo, a gente vê hoje realmente, cara, são muitas ferramentas hoje que se tem pra trabalhar, pra dar realmente esse efeito de iluminação, densidade de vegetação, deixar o jogo muito mais bonito. Mas eu fico pensando aonde esses elementos entrariam, em qual jogo da Nintendo se encaixaria, por exemplo? Porque os jogos da Nintendo têm essa pegada artística, vamos dizer assim. Então é cartunesco, é um negócio muito mais levado pro lado da arte. Mas vamos o dizer Zelda assim. mesmo, que Aonde? vocês... O Zelda entraria? Por exemplo, Então, bom ponto. Entraria? vocês- Essas ferramentas entraria nesse Teve jogo? um programa do Flow Games muito antigo que a gente passou um vídeo que era o Zelda no PC com um mod de Eu lembro. DLSS com Eu lembro. ultra shading, ultra E realista. muita gente reclamou. E eu Que falei... tirou completamente Então, a marca eu do falei jogo. que eu não gosto. Eu acho que não é a cara do jogo, eu não jogaria o jogo assim. Eu prefiro que tenha o sombreamento melhor, sim, mas não daquele jeito, porque aí tira a parte artística do jogo que Não, existe ali. Talvez não é- isso responda do porquê que a Nintendo não tá nem É, aí mas pra por exemplo, hardware. olha só, os jogos que mais venderam do Nintendo Switch é o Mario Kart. E esse aí é um que eles fazem um trabalho insano em questão de Kart é bom efeito pra e caralho. tal. Então, assim, é inacreditável que rola com o Mario Kart. A gente tem Zelda e a gente tem Animal Crossing e o Pokémon, certo? Sim. Aí, por exemplo, o Zelda, Animal Crossing e Pokémon, esses três jogos se beneficiariam demais, porque, primeiro, você ia deslimitar, né? Você ia tirar o limite da criatividade dos desenvolvedores, que os da Nintendo são os melhores. Então, tipo assim, Pokémon, por exemplo, que tem... A gente sabe que a Game Freak tem um estúdio menor e devia expandir, mas de qualquer jeito. Porra, Não faz as sentido, animações dos Pokémon, pô, só as mesmas, o rádio não aguenta. Os efeitos são a mesma coisa pra tudo quanto é golpe, porque o Sim, rádio não aguenta. sim. Fora o desempenho lamentável do jogo do Pokémon em geral. O Animal Crossing, mesma coisa. A Thaís montou a ilha dela lá, fez um bagulho incrível, foda. Cai Chega uma frame parte, pra cacete, 13 tem uma frames. parte intransitável sabe? na minha ilha porque tá Nossa, tudo travado. É, Nossa, sério? que zoado. porque Cara, tem muito não elemento na sabia disso. tela. Então tá Aham. nesse nível a limitação já. É. Né? O usado nem se fala, pô, porque toda vez que você usa Ultra Range, dropa o FPS, Realmente, pô. é. Os Nossa, mas o efeitos de Animal limi- Crossing não é um joguinho bem... Ele mas é um é jogo, É um mas joguinho então, bem o é quê? que ele é Que esse complexo. desdém aí, um vem? jogo Não, que é tem um bem gráfico- simples, Tem um eu gráfico mais ia simples, falar. mas Ah. ele é muito complexo internamente. Ele A é quantidade de complexo, itens isso. diferentes que tem. Item. É muito, muito mas grande. o visual dele não é um bagulho que era pra si. Não, mas Então, é... não, mas assim, o visual no geral, quando você pega os itens específicos pra você poder Muita construir coisa as em cena, coisas, né? não, tem a panela de arroz que você aperta o botão, a panela abre, tem arroz dentro e sai vapor. tá dizendo uma animações são É. meticulosas, Então, assim, todos sabe? os itens são incrivelmente minimalistas e perfeitinhos. É. E aí o Isso console já sobrecarrega. dá uma... Tem uma Uma área da minha regada. ilha que Cara, você anda, começa. Caramba. O Zelda tem uma limitação ali na iluminação absurda, que seria muito mais foda. Não só isso, a quantidade de textura que se repete no Zelda é putaria, pô. Sim. Parece que é a mesma pedra, o bagulho inteiro. Limitação no console. Então, assim, tem muita coisa pra fazer. Não, e o Muita coisa. Pokémon é um exemplo que tá muito em alta agora, porque o Power Word saiu e ele é um jogo indie que tem um gráfico muito melhor que esse último Nossa. Pokémon aí, nem compara. E, cara, o gráfico do Power Word não é ruim, não. É Não. bom o gráfico. Então, o Ok, senhor vai, quer ok, dizer gráfico que ok. o Power Word ergueu o Pokémon? A gente vai falar disso agora. A gente vai tá? falar? Então vamos falar. Mas eu vou no Ó, banheiro antes. Vai lá, vai lá. Agradecer Então, aqui o espera ele voltar. Valoizinho mandou R$5. Comprei o Nintendo Switch OLED Expert Edition, fez um mês semana passada. Não me arrependo nem um pouco, portabilidade e os indies são incríveis. Jack Jogar Sparrow jogo indie Edition. ficou uma coisa muito forte, né? Jogar jogo indie no Virou, Nintendo né? Switch. É engraçado porque teve uma época que a Nintendo não queria nenhum jogo indie no console botava. dela, mas aí agora abraçou de vez. Exatamente. O Dederhead, que virou membro pelo 19º mês, PC e Switch, uma ótima escolha. Vários jogos de Xbox e PlayStation estão sendo lançados pro PC. É e você ainda verdade. pode aproveitar o exclusivo da Nintendo. Exatamente. Assim, Hoje, pra mim, é assim também. Eu só jogo as paradas exclusivas no Nintendo Switch. E tô jogando quase tudo no Xbox. E assim, a gente vai falar de Pokémon agora, porque assim, o ódio que eu tenho desse último Pokémon é um negócio assim absurdo, tá? É absurdo. Porque eu joguei o Diamond Pearl, né? Amei, completa Pokédex. Amei. Aí joguei o Arceus, gostei pra caramba do Arceus. Aí, pô, agora vai vir o principal, né? Da franquia, Sim. porque agora vai ser foda. E Mas aí, você veio o acha- Power Word, pô. Você acha esse pior que o Sword e o Shield? Pior. É? Muito pior. Porque é muito ruim também Muito o Sword pior. e o Eu Shield. não achei o Sword muito ruim, não. Eu achei, meh. Aham. Sabe qual é? Mas o Não que é acontece? memorável. Não, os É. spin-offs
estão mais legais, que foi o Pokémon Let's Go, Sim. foi o Diamond Pearl, que foi o remake. Não, eu curti pra mim, o caramba. melhor Pokémon que lançou no Switch foi o Let's Let's Go. Go. Let's Go. Não, Let's tu Go pega é os muito gráficos bom, do cara. Let's Go com esse Scarlet Violet, são muito É. melhores, pô. Eu conversei isso com o meu amigo recentemente. O Pokémon, ele era, pelo menos quando eu jogava, né? Eu parei, lembrando, no Diamond Pearl, foi quando eu parei. Uhum. Ele era graficamente agradável no sentido artístico. Uhum. Ele era muito bonitinho. Tem muitas cenas do Rubi, Safira, Emerald, que é bonito de você ver aquela tela. Só que aí ele virou Sword and Shield e virou feio. E aí, esse hoje é mais feio ainda. É um negócio que não é nem bonito artisticamente, sabe? É só uns bonecos lá andando, não tem mais a graça, aquela magia do Pokémon, É, eu sabe? também acho. Perdeu muito, isso, é perdeu muito bizarro isso. É, e aí não só isso, né? Isso junta o fato de que, pô, parece que a criatividade acabou, os Pokémon que eles fazem é Sim. tudo, assim, Saco de lixo. tanto que o Literalmente. tempo vai passando e você vê tudo que a Nintendo faz com Pokémon e a Pokémon como faz com Pokémon é com Pokémon da primeira e segunda geração. Eles não, assim, quem são os novos? Ninguém liga, pô. E o Let's Go é bom por isso. É exato, que é a Porque primeira não tem os geração. novos. Eu tô Então, às esperando vezes- o Gold e Silver. Às vezes eu fico É. me perguntando se a gente não gosta desses Pokémon novos por conta do saudosismo de a gente ter crescido junto com a primeira e a segunda geração. Não sei, cara, Pode mas ser, eu acho mas bem... eles Não, de todo jeito então, parecem amor, sabe o que piores. É porque, olha só a loucura. Eu tô jogando Ah. Power World e, pô, tem uns bichos maneirão. Tem Cara, esse bicho realmente. mais maneiro Tem do que uns os novos merda, Pokémon. Tem, claro. mas tem uns Então, muito mas legal. até legais. agora, até então, pelo menos eu passei um bom tempo ouvindo isso, você não se referia aos bichos do Power World como os bichos. Você chamava, ó, esse é o Pokémon tal, esse é o Sim. Pokémon... Você associava aos Pokémon da primeira e segunda geração. Que são mais É legais. porque lembra Então, muito, mas né? aí lembra os Pokémon da Aham. primeira e segunda geração. É, inclusive a gente vai ver. Alguns. Tem né? alguns Tem que uns não tem nada lembram a ver, Pokémon e são muito maneiros, realmente. Tem. Tem um lá que parece o dragão do... Como treinar o seu dragão. O Aham. Banguela? Banguela. É, só que branco, não preto. Então, A namorada É, tem a dele. namorada dele, verdade. É.